Quando a alma em silêncio se acalma e a voz do coração me fala, eu dobro os joelhos e busco a tua paz, pra encontrar a força que o mundo não traz. É o momento de te ouvir, ó Senhor. É a minha prece, meu canto de amor. Na oração, sinto teu abraço, meu Deus. É a ponte que me une aos céus. Seja o louvor ou o clamor do coração, sinto a força, a paz, a libertação, como um abraço cristão que nos une na fé. Em cada palavra que o coração de joelhos disser. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Abraço Cristão. Hoje é o nosso primeiro vídeo, né, Edson? Isso. Primeiro vídeo gravado aqui, e seria a melhor entrevista, a melhor companhia do que entrevistar o próprio Edson, idealizador do canal, que vai falar um pouquinho da sua história, que vai falar um pouquinho da sua história de fé. É uma história inspiradora, né, Edson? Então, que a gente possa se inspirar um pouquinho na história de fé do Edson, e que a gente possa também, quem tiver alguma história, quem tiver alguma história que impactou a sua vida, que possa falar com a gente. Deixa na descrição do vídeo aqui seu contato, que a gente entre em contato. Vai ter um linkzinho de um formulário, preenche o formulário, que a gente entre em contato para a gente conseguir gravar, ou fazer uma live, enfim. Então, Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Primeiramente, bom dia a todos, a todas. É um prazer poder estar aqui contigo, meu amigo. E hoje, no Abraço Cristão, como todos sabem, o nosso canal nasceu de uma vontade de evangelizar, de uma vontade do abraço cristão e do abraço, né, baseado no filho pródigo, né, Edson? Foi o nosso nossa primeira leitura bíblica, que realmente o filho pródigo vai mostrar muito desse abraço cristão, né? Um exemplo fiel à palavra, que faz com que todos nós podemos nos sentir abraçados pelo próprio Cristo. Inclusive, a gente vai contar um pouquinho da história do Edson, que é uma história inspiradora, uma história que nos faz repensar e nos faz agradecer a Deus todos os dias, né, Edson? Por o que nós temos e o que nós somos. Então, conta um pouquinho, quem que é o Edson para nós? O Edson é uma pessoa comum, um temente a Deus. Enfim, desde muito jovem fui criado dentro da Igreja Católica, e com exemplos assim dos meus pais, a minha mãe, uma pessoa muito temente a Deus, e nos fez crescer dentro da própria igreja, seguindo o próprio exemplo dela, né? E comecei a realmente me interessar pelos assuntos de Cristo na Nossa da Alegria, lá, Jorge, lá atrás. Há 30 anos atrás. Talvez até um pouquinho mais. Mas foi muito bacana lá. Eu fiz a catequese, a crisma, me tornei catequista de crisma, que eu até já perdi a conta de quantos anos a gente trabalhou com a molecada lá. Graças a Deus foi uma caminhada longínqua e com muito sucesso. Graças a Deus. E foi onde eu conheci o Jorge, que hoje é um orgulho assim poder chamá-lo de meu amigo, e uma pessoa que se transformou. Era um menino tímido, quietinho, que hoje, graças a Deus, é um comunicador nato aí, que vem se desdobrando aí na comunicação, na evangelização, hoje de uma maneira mais moderna, né, Jorge, do que foi há alguns anos atrás, mas com o mesmo sentido, que é evangelizar. E é essa a grande proposta do nosso canal. Realmente o Abraço Cristão traz, na sua essência,
a vontade de nos sentirmos abraçados e podermos abraçar a todos que querem estar conosco aí, graças a Deus. E a gente vem fazendo o possível, se desdobrando aí para que realmente a gente consiga levar esse abraço e que todos sintam-se abraçados. E tudo vem se modernizando muito, né? Do começo lá da nossa caminhada de evangelização. Primeiramente nos fundos da igreja, numa salinha pequena, que graças a Deus um dia foi realmente pequena para conseguir acomodar toda essa rapaziada. Momentos que a gente vem vivendo aí ao longo da nossa caminhada. Inclusive, o canal tem muito essa proposta de ser algo simples, ser algo, ao mesmo tempo que é simples, é inovador. A ideia é acolher as pessoas, né? A ideia é trazer histórias, enfim, fazer que a evangelização chegue a todos os cantos do mundo. Edson, e quando começou a sua história de evangelização? Efetivamente, quando você teve aquele start que você falou, puta, eu quero fazer um trabalho de evangelização. Jorge, eu sou muito fraco com datas. Eu não me recordo exatamente o ano que eu comecei a trabalhar com os meninos lá na igreja, mas eu acredito que já passa de 30 anos. Uma caminhada grande. E realmente começamos com os grupos de crisma, né? Trabalhamos com o grupo de crisma, a evangelização dos adolescentes. Uma ocasião trabalhamos também com o grupo de jovens lá na paróquia Santa Rita de Cássia. E sempre foi assim. A gente falava que era o crisma, mas na verdade era tudo. O crisma é o chamado ao serviço. O dom do serviço com a iluminação do Espírito Santo. Mas não tinha disso, era vamos fazer encenação da Paixão de Cristo, vamos. Corpus Christi, vamos enfeitar a igreja. É o pessoal do crisma, mas assim, já chegou uma época que não dava mais para denominar o pessoal do crisma, é a juventude da igreja, né? Então, o que tinha lá de serviço, vamos limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. Quem ia? O pessoal do crisma. Então, acho que assim, realmente o chamado ao serviço, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Mas graças a Deus, assim, a gente sempre teve essa comunhão com a criançada. A gente mostrou que a igreja era também um lugar onde você era chamado ao serviço, mas não era simplesmente ao serviço, sempre foi muito prazeroso poder servir ao Senhor, né? As turmas iam... entrava um ano, 2, mudava a turma e o serviço continuava e todo mundo numa grande comunhão com Cristo e ao serviço. Então foi um período muito promissor nessa época aí, Jorge. E agora a gente vai entrar num assunto de mais impacto, né? Na sua vida, quando que você sentiu realmente que houve um impacto de fé na sua vida? Né? Quando você viu que realmente a fé valeu a pena, pensando em todos os aspectos da sua vida? Eu acho que a vida cristã ela é uma construção. Então você não se aproxima do serviço à toa. A gente, quando começa a realmente enxergar que é uma caminhada, mas nessa caminhada aconteceram assim momentos difíceis. Eu, depois de muitos anos de caminhada ativa com as pastorais, enfim, principalmente voltado à juventude, eu tive um problema sério de saúde. Eu sou diabético desde os 12 anos de idade e, enfim, sempre fui levando a vida de uma maneira o mais normal possível. Sou pai, tenho a minha família, mas teve um momento há 5 anos atrás que eu sofri um AVC. E a minha vida teve uma modificação assim, a partir desse AVC, uma grande mudança. E dentro dessa mudança teve um período que eu tive internado, fiquei
muito mal nessa ocasião, entubado e tudo, tive uma debilidade da minha saúde muito grande. Esses dias eu até comentei com o Jorge que eu sou muito agradecido a Deus em primeiro lugar e as pessoas que fizeram orações por mim. Eu não tinha condição de rezar nessa ocasião. Às vezes é até difícil falar um pouco assim, eu acabo me emocionando, porque eu não conseguia, às vezes, nem conversar com a minha família. Foi naquele período que a pandemia estava no seu auge, eu estava internado. Eu fiquei mais de 30 dias internado nessa ocasião. E aí, os meus amigos, inclusive você, Jorge, organizaram um grupo de oração que oravam por mim, rezavam muito por mim, pediam a Deus pela minha recuperação. E como eu falei, nesse período eu não tinha consciência, não conseguia fazer uma oração, mas eu tinha a imagem desculpa, de Nossa Senhora na minha cabeça, que era o que, nesse período de falta de consciência, de tudo, era o que mais me motivava a continuar. E as orações de vocês, assim, realmente você que acompanhou de perto sabe como é que foi. Minha esposa, coitada, que sempre foi minha companheira, dava até dó, assim. Eu não acompanhei isso, mas fiquei sabendo da luta que foi. E nesse momento, o que me motivava, o que me dava força a continuar, o que mais impactou foi realmente isso aí, a força de Deus na minha vida. Naquele momento eu falo que não morri porque não era a minha hora. Então, a partir desse momento, com toda a dificuldade e tudo, foi aonde eu senti na minha vida, dentro da dificuldade, a maior presença de Deus. Que foi quando você estava internado. Exatamente. E que talvez para muita gente fosse um caso perdido. Para muita gente fosse, talvez não tivesse cura. Mas para Deus, a gente sabe que tudo é possível. Tudo é possível, né? E quando a gente dobra os joelhos para rezar, a gente entende, às vezes até né? sem conseguir dobrar. E a gente entende um pouco do que é o poder da oração, do que é o poder de você rezar pelo outro, é o poder de você interceder pelo outro. Então, foi muito importante na sua vida isso, né? Importantíssimo, importantíssimo. E de uma maneira nova, né? Todos faziam orações por mim, rezavam o terço de maneira remota. Ninguém se encontrou na casa de ninguém e as orações aconteciam. E eu senti. Ele sentiu. Isso mesmo estando ali, a gente sente. Então, quando Deus age na nossa vida, ele age de uma forma que é inexplicável, né? Para ele é explicável, para a nossa condição humana, muitas vezes não é explicado. Então, é um exemplo de que, né, Edson, de que é possível, de que se você tem algum problema, se você tem alguma questão, que nada é impossível, né? Que a gente pode sempre entregar nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, logicamente, e o Edson é uma prova viva disso. E aí passou isso, Edson, né? Passou esse período, você começou a voltar, né? Começou a voltar, seja indo para missa, enfim, mas começou a tentar ter um trabalho mais comunitário, se adaptando, né? Hoje eu me encontro cadeirante com a esperança de voltar a andar novamente. Venho trabalhando. Deus ajuda muito, mas ele falou, faça a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha. Quando o Jorge tinha comentado a respeito da gente promover essa questão do canal, eu me senti assim, falei, Jorge, hoje, até para me locomover, eu dependo muito da ajuda das pessoas. Mas, enfim, ele me incentivou e a gente vai trabalhar junto aí. E vamos continuar. Bola para frente. A ideia é trazer muitas histórias, muitas pessoas, né, Edson? Muita formação. Nós tivemos a formação sobre a questão da oração. Então a gente vai ter muita formação, muitas pessoas que vão vir falar para nos orientar, né? Eu acho que é importante a gente ter essa orientação, né, Edson? O testemunho ele se faz muito importante, né? As histórias de vida, diferente da minha história, da história do Jorge, quantas outras histórias bacanas a gente não pode ter acesso aí. E vamos lá, vamos sempre no caminho cristão, poder
ter novas histórias também, né, Jorge? Inclusive, o nome do canal foi baseado na reflexão do Edson, na oração do Edson. Né, Edson? Exatamente. Então, conta um pouquinho. Na verdade, assim, é sempre o sopro do Espírito Santo, né? Às vezes a gente... Eu falei que pro Jorge, eu tô enferrujado realmente. Faz muito tempo que eu deixei de trabalhar, tudo vem se modificando, mas uma coisa, a essência não se modifica. Cristo, ele deixou a sua palavra, os seus exemplos. E eu falei para o Jorge, faz muito tempo que não faço nada dessa maneira moderna, muito menos. Eu sou um dinossauro aí. Mas o Jorge falou, não, vamos lá, realmente a essência é uma só. E vamos aprender com essa modernidade aí, as novas ferramentas para a gente poder evangelizar. A ideia do canal é principalmente evangelizar. Trazer as pessoas para que elas possam falar um pouquinho. Compartilhar, né? E fazer. Inclusive, é interessante que o Edson, há 30 anos atrás, quando eu quase não falava, ele sabe disso, teve uma ocasião em que nós estávamos na Santo Antônio, da Brasilândia, e aí teve uma dinâmica lá, enfim. E aí... O Edson, eu fui lá, expliquei o que eu tinha entendido. Edson, é você, vai lá. E eu nunca tinha falado em público. E tinha umas 300 pessoas ali, né? Pelo menos. E foi ali que deu um start, assim, pô, peraí, eu posso fazer. Então, quer dizer, ele me deu um estalo que eu podia fazer, de que eu podia falar. E a partir dali eu não parei de falar mais. Então, graças a Deus. Um incentivo que a gente dá para as pessoas, um incentivo que a gente pode dar. Então, se você está aí, você não... acha que não pode fazer? Pode. Você acha que não pode mudar de vida? Pode. Acha que não pode fazer um trabalho? Pode. Do seu jeito, né? Assim como o Edson está fazendo, da forma como ele pode, dos dias que ele pode. Então, se você tem 10% da sua vida para dedicar, dedique os 10% da melhor maneira possível, né? As pessoas estão hoje muito aceleradas, então a gente tem que parar um pouco, a gente tem que olhar para o outro, entender como é que a gente pode ajudar o outro. E essa é a proposta do Abraço Cristão. Então hoje, o Edson veio contar um pouquinho dessa história, que é uma história de fé, uma história que nos faz refletir o quanto é importante a oração, né? De uma situação que ele tinha, que era uma situação, né, de hospitalização, e o negócio fluiu. Eu acredito que foi assim realmente aonde eu senti a presença de Deus mais perto da minha pessoa. Mas a gente tem Deus em todos os momentos. Como a gente falou na sexta-feira, você não precisa estar no ambiente da igreja para fazer uma oração. Você está dentro do metrô, você para ali 2 minutos, volta uma conversa direta, franca e aberta com Deus. Ele vai te ouvir, com certeza. Sem grandes formas. Eu não sei rezar. Mas uma conversa sincera, aberta, de coração aberto, você consegue falar com Deus. Com certeza ele vai te ouvir. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre conversa é que o nosso canal e a nossa vida tem que ser aberta a todos e a todas. Então, independente da sua crença, da sua religião, que a gente, nós como cristãos, a gente tem o dever de acolher as pessoas, respeitando, não julgando, né? Então, quando eu ouço muito falar assim, você não tem fé, eu acho uma frase extremamente ruim, porque a minha fé é com Deus, como você falou. Então, exatamente. Assim, é um canal direto. Você não precisa de intermediários. Eu acho que a maneira mais direta de se falar com Deus é realmente de peito aberto, para ouvir o que Deus tem para te dizer. E você também, de uma maneira franca, poder dizer aquilo que o seu íntimo quer dizer a Deus, sem intermediários. Eu acho que a conversa ali é direta. E ele vai te ouvir. Inclusive, a gente conversa sempre de estar sempre aberto ao outro, né? Então, a gente, muitas vezes, na correria, eu não quero ouvir aquele ali porque ele fala muito. Mas, pô, será que eu não posso tirar um pouquinho de tempo para ouvi-lo? Será que eu não posso tirar um pouquinho de tempo para, pelo menos, dedicar um pouquinho da minha vida para o outro? Então, às vezes, falta muito isso da nossa correria. E faz parte, né, Edson? Às vezes a gente está corrido e às vezes não dá atenção para as pessoas. E como é importante, né, dar essa atenção. Certeza. Eu acho que
da mesma maneira que a gente precisa de atenção, por que não doar um pouquinho do nosso tempo nessa vida tão dinâmica, tão, enfim, desenfreada que hoje a gente vive, com tantos compromissos, tantos momentos que você não tem para se dedicar. Um minutinho que você puder ouvir o outro de peito aberto vai fazer bem para você e para quem te ouve também. Inclusive, esse processo, muitas vezes ele já começa com o processo do perdão, que a gente sempre fala. O perdão começa primeiro dentro da gente, Dentro né, da Jorge? gente. Então, é um processo que, assim, às vezes a gente quer salvar o mundo, mas muitas vezes a gente precisa dar o perdão e precisa receber o perdão. E é um processo, não é nada, não é algo que é de um dia para o outro, mas é um processo de receber isso e estarmos preparados para receber e para dar o perdão, né? É como a gente conversa, né, Edson? O abraço cristão, ele nasce do perdão. Exatamente. Como dizia na parábola do filho pródigo, né, a felicidade do pai poder reencontrar o seu filho que ele julgava que havia perdido para o mundo. E independente do que ele tinha feito, do contexto, da história, a felicidade de poder rever o seu filho e saber que estava tudo bem e realmente o que ele fez hoje, o abraçou. Abraçou. Então a ideia é, quantas vezes a gente precisa abraçar, mesmo quem a gente não quer? Pois é, pois é. Mesmo quem nos magoou, que nos chateou. E esse abraço não significa que eu vou dar um abraço físico, mas é um abraço do perdão, um abraço do coração e um abraço de Cristo. Então é essa a proposta, é isso que a gente vem trazer. Se você hoje tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade, faz um teste. Faz um teste. Pelo menos começa a pensar sobre isso. Exatamente. Faz muito bem. Primeiro, faz um bem maior para a gente. Enquanto cristão, você se sente mais leve, mais abençoado. O perdão, ele faz bem para quem é perdoado, mas principalmente para a gente que perdoa, que aprende a perdoar. Exatamente. E é um processo difícil e doloroso. Não é fácil você abraçar alguém e perdoar. Não é fácil. Mas o processo de oração, o processo de conversão, o processo de leitura da palavra, ele faz com que a gente tenha forças para conseguir dar o primeiro passo, né? Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça. Então, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista com o Edson, contando um pouquinho dessa história dele, o quanto foi importante a oração, o quanto foi importante o abraço das pessoas que gostam dele e o quanto é importante a fé dele, né? Que, acima de tudo, as pessoas oraram, mas a sua fé te curou, né? Como Cristo sempre falava, vai, a sua fé te curou. Não, Jorge, eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês um exemplo de vida. Não tem um script, não tem um roteiro, não tem um texto aqui, mas realmente na minha vida aconteceu dessa maneira. E eu só tenho a agradecer a Deus, confio muito na minha que eu volte a conseguir evangelizar melhor. E isso vai acontecer. Está acontecendo, né, Jorge? Tá, eu acho que esse trabalho é um trabalho já de reinício, né, Edson? Eu acho que, Com certeza. então, acho que você vai fluir, que demore um pouquinho, mas que tudo no tempo de Deus. Esses dias eu ouvi falar, realmente é isso que você falou, o tempo de Deus, que é muito diferente do nosso tempo cronológico. Eu creio muito, desculpa, gente, eu acabo me emocionando. Eu tenho hoje como objetivo de vida voltar a andar e só vou conseguir isso com o meu esforço, mas porque realmente Deus tem algum propósito na minha vida. Pessoal, gostaria de agradecer que vocês possam compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal. Se você tem alguma história, se você quer falar, se você quer expor uma história de fé, clica aqui embaixo, tem um formulário, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato. Edson, quer deixar uma frase final aí para as pessoas? Eu acredito muito na esperança e essa esperança ela só é válida com fé. Se você tiver fé, a esperança vai fazer você realmente, a fé move montanhas. Eu acho que fica assim, eu acho que realmente a partir daí é que a gente
realmente consegue evangelizar e evangelizar com gestos concretos. Muito obrigado, viu, Jorge? Eu que agradeço você, que a gente possa pensar caminho, verdade e vida. Essas são as 3 frases que Cristo deixou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através dele. Pessoal, obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado.